Olá pessoal, muito bem-vindo a mais um vídeo. Trago para você um vídeo hoje do Caio Coppola, que no último grande debate deixou Carlos José Eduardo de queixo caído. Ele traz a repercussão e a ideia de Jair Bolsonaro ao lançar Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República em 2026. O que acontece é que Jair Bolsonaro ele deu um checkmate na esquerda, no centrão e também no STF. E ele deixou todo mundo assim com a cabeça confusa. Ninguém esperava que Jair Bolsonaro fizesse isso. E Jair Bolsonaro ele vai e traz, ele dá esse duro golpe e na verdade ninguém entendeu nada até agora. Mas vamos ver aí o vídeo do Caio Coppola, porque ele nos esclarece muita coisa nesse vídeo. Bom, a julgar pelas pesquisas de opinião, pela avaliação do mercado, pelo sentimento da classe política, ao escolher como seu candidato o senador Flávio Bolsonaro, ao invés do governador Tarcísio de Freitas, o ex-presidente Jair Bolsonaro trocou uma vitória provável por uma vitória possível. Ou seja, se o objetivo for apenas a vitória da direita nas eleições de 2026, Flávio Bolsonaro não é a escolha mais óbvia. Daí a surpresa de muitos com indicação, especialmente da esquerda brasileira, conhecida pelo seu péssimo hábito de vencer a qualquer custo, por meio de mentiras, difamação e corrupção. Nas palavras aqui da senhora Dilma Rousseff, sucessora de Lula da Silva, nós podemos fazer o diabo quando é a hora da eleição. E isso não é uma força de expressão. O Partido dos Trabalhadores fez o diabo, protagonizando o Mensalão, o Petrolão e, mais recentemente, a farra do INSS. E tem dado certo. A gente precisa reconhecer. Nesse século, o PT governou o Brasil por 2/3 do tempo em 5 mandatos distintos. Contudo, se para algumas pessoas, para alguns partidos, a vitória está acima de tudo, o Evangelho de Marcos e Mateus nos fazem um alerta muito importante. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? De que adianta ser um grande magistrado se as suas sentenças são injustas? De que adianta ser um bem-sucedido homem de negócios se a sua riqueza provém de um sistema que incentiva milhões de pessoas a permanecerem na pobreza? De que adianta ser um reconhecido comentarista se as suas falas não refletem o que você realmente pensa? E de que adianta vencer uma eleição se essa eleição não for legítima? Existe aqui um problema na nossa democracia anterior à disputa eleitoral. Um problema que o sistema prefere varrer para debaixo do tapete. O fato de que, no Brasil, o poder não emana mais do povo, como estabelece a Constituição, mas sim dos altos tribunais. Os principais órgãos de imprensa vêm denunciando que a justiça brasileira promove censura opositores políticos, aplica penas desproporcionais aos seus críticos, viola o devido processo legal, blinda autoridades judiciais contra o impeachment e decreta o sigilo de processos de interesse público. Tudo isso enquanto juízes, seus familiares, seus associados enriquecem exponencialmente. E toda essa iniquidade, de certa forma patrocinada pelo Estado brasileiro, sob beneplácito das nossas elites, encontra aí o seu ápice nas absurdas condenações ao ex-presidente Jair Bolsonaro, um homem que foi sentenciado por juízes suspeitos em um tribunal incompetente por condutas que ele não praticou. O remédio constitucional para toda essa injustiça é uma anistia ampla, geral e restrita aos perseguidos do 8 de janeiro, mas certos caciques do Centrão no Congresso Nacional, reféns dos seus próprios crimes e temendo represálias da Justiça, não pautam essa votação que pacificaria o país. Ou seja, o que o Bolsonaro exige com razão é que aqueles que desejam o seu apoio em questões eleitorais antes demonstrem seu apoio em questões morais, que são muito mais importantes. Como disse o senador Flávio Bolsonaro, agora pré-candidato à presidência da República, o preço para que ele desista de concorrer é que a justiça e a verdade sejam restabelecidas democraticamente, não por sentenças enviesadas de juízes não eleitos, mas pela vontade expressa da maioria eleita do parlamento. E vejam só que reviravolta do destino. Jair Bolsonaro, esse homem que foi derrotado pelo mundo, agora está encarcerado, enfermo, censurado, ainda tem a alma mais forte que qualquer um dos vitoriosos que o perseguiram. E por isso, mesmo preso, doente e em silêncio, Bolsonaro é a voz mais influente do país. E essa voz
Débora decidiu que a virtude é mais importante que a vitória e que a luta por justiça é mais importante que a corrida pela eleição. A meu ver, é uma decisão acertada do ponto de vista moral e talvez por isso tenha causado tanta consternação na classe política. Então, pessoal, Caio Coppola analisa aqui muito bem e destaca aqui que o Bolsonaro priorizou, né? Que o Bolsonaro não priorizou, na verdade, a estratégia política. Ele priorizou mais aqui aquilo que ele tem como princípio. Isso é muito legal. E isso é o que nos leva a nós acreditarmos e continuarmos aí firme nessa missão com Jair Bolsonaro, né? Nesse caso, fechando aí com Flávio Bolsonaro. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo. Deixe seu comentário aqui. Você acha que o Bolsonaro fez a escolha certa? Deixa aí, sim ou não. Se inscreva no nosso canal, deixe o teu comentário. A tua companhia aqui é sempre muito importante para nós. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.